Sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Simplo, o programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região, temporada 2025, que está chegando ao seu finalzinho, mas a gente está guardando o melhor sempre para o próximo programa. Hoje, o meu papo é com o professor Francisco Cláudio Tavares, que vai falar conosco sobre a importância do ensino superior. Professor, obrigado por ter aceitado conversar conosco sobre ensino superior. Uma conquista que a população brasileira vem tendo aos pouquinhos, mas que, ao mesmo tempo que o número de pessoas que têm acesso a essa formação vem crescendo, o número de pessoas que começou a questionar o valor do ensino superior também vem crescendo proporcionalmente, o que é preocupante, né? É bastante complexo, né? Primeiro, agradecer pelo convite, é uma honra e uma alegria estar aqui num sindicato tão importante, do qual eu fiz parte 33 anos. Então, para nós sempre é uma alegria, e também a comunicação, né, pelos vários canais, porque os canais são importantes. Tem canais que são muito ruins, e esse ninguém deve assisti-los, mas tem canais que são muito bons, como este, né, como esse projeto, e nós estamos sempre à disposição. O que você perguntou é importante, né? Porque se nós formos ver a história do Brasil, o ensino em todos os níveis, e principalmente o ensino superior, ele sempre foi das classes superiores financeiramente, né? Se estudava em Portugal, né? Sim. Nós temos a chamada República dos Bacharéis, quando a maioria dos brasileiros que tinham condições iam para Portugal e se formavam em direito. Depois, a partir dos anos 60, principalmente com Darcy Ribeiro, né, com a LDB, o Brasil se abriu para estruturar um sistema de ensino, e hoje mais estruturado ainda, com a vinda dos franceses também, né, quando foi inaugurada a USP, toda a parte da mineração, por exemplo, e aí nós tivemos uma visão de que o ensino superior, que vem do ano 1100, 1200 na Europa, né? E chegou aqui no Brasil em 1930, 1940, 45, principalmente, ele é fundamental para o ser humano, né? Para a sociedade, para a humanidade e para a cidadania, né? E esse nome, embora tenha superior como um título, nós dizemos que enquanto mais superior, mais humildade. Né? Então é o topo do ensino, realmente, é o ensino superior. Mas ali, cada um de nós que já cursou, que trabalha, ou os que vão cursar, os que vão fazer vestibular agora, nesse final de ano, precisam ter essa clareza, né? Enquanto mais eu sei, mais responsabilidade eu tenho. Mas também mais humilde eu devo ser, né? Num país que ainda não chegou a 30% da população. Eu tenho alguns dados aqui, por exemplo, 2023, 23,4% dos brasileiros tinham ensino superior. Isso vai ao encontro um pouco da minha primeira fala, quando eu comento que o número de pessoas que têm acesso ao ensino superior aumentou, mas proporcionalmente o número de pessoas que questionam a validade desse ensino também vem crescendo. Num país tão desigual quanto o Brasil, o acesso ao ensino superior também é visto como um acesso a uma mudança de status social, a um acréscimo de renda e etc. Uma vez que isso não vem acontecendo da forma que as pessoas esperavam, abre margem para esse questionamento de que é ou não necessário se fazer, se ainda é ou não importante ter um ensino superior. Do ponto de vista intelectual, é inegável, ninguém questiona as possibilidades que o acesso a um conteúdo mais aprofundado traz para a pessoa e para a sociedade como um todo. Mas, quando as expectativas de ascensão social não são preenchidas pelas pessoas que concluem o ensino superior, abre margem para esse questionamento. Por que eu estou te falando isso, professor? Porque o censo do IBGE foi divulgado há algumas semanas, e um dos dados que me chamou bastante atenção foi justamente esse. 23% dos brasileiros
tem ensino superior, 23,4% para ser exato. Porém, quando a gente vai falar de renda, só 8,1% dos brasileiros ganha, por exemplo, acima de 3 salários mínimos, que é nada para a nossa realidade. O que mostra que fazer o ensino superior não resultou, talvez, no aumento da renda que as pessoas esperavam. E aí abre margem para todo esse questionamento. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Dois questionamentos são fundamentais. Esse e o que veio agora nos últimos 10 anos, inclusive junto com a pandemia, né? Um grupo decidiu dizer claramente, não tome vacina por N razões, né? E que a vacina não vai fazer nada. Até disseram, né, que dentro da vacina tinha um chip que ia orientar a nossa vida, ia nos guiar. Gente, não tem nada mais estúpido no mundo, né, do que um ser humano, né, 2019, 20, 21 e no final da pandemia também, dizer uma situação dessa, se a humanidade está viva, porque toma vacina, Sim. porque toma remédios, né? Porque tem a pesquisa como fonte desses remédios, e a pesquisa é feita também, não unicamente, mas também na universidade. O pensamento, né? O estudo, o aprofundamento, o debate, né? Que é uma coisa que saiu da nossa rotina nos últimos anos, na última década, é feito e é o lugar dele é na universidade. Seja nas ciências sociais, nas ciências humanas, não é? Seja também nas engenharias. Que embora se diga que as engenharias são exatas, mas existem grandes debates dentro das engenharias, dentro da matemática inclusive, grandes desafios que passam às vezes 50, 100 anos para serem descobertos. Onde tudo isso acontece prioritariamente? Dentro da universidade, dentro disso que nós chamamos do campus universitário, que reúne os professores, que reúne pesquisadores, que reúne alunos que são interessados, porque nem todos são, e necessariamente não precisam ser, na pesquisa, né? Em todas as áreas, seja na biologia, seja na engenharia, para construir um satélite, né? Quanto conhecimento está ali dentro? Depois que o satélite está construído, vem a pergunta filosófica: o que vai fazer com esse satélite? Bom, ele pode ser do bem. Ele pode, por exemplo, prevenir uma chuva. Ele pode prevenir um tornado. Mas ele também pode ser do mal e pode levar as bombas. Não é? Então, não só produzir aquele equipamento, aquele objeto como o próprio celular, mas também a reflexão do que fazer com ele, não é? O direito, né? O direito local, o direito nacional, o direito internacional que nós estamos vendo agora, né? O presidente Trump chacoalhando o direito internacional, mudou todas as regras do mercado, né? O Brasil, que tem grandes relações com os Estados Unidos, o mundo inteiro, né? Está nesse saculejo de vai e volta, né? 10%, 20%, no outro dia 50%, no outro dia ele tira para 20%, aí o juiz manda tirar, ele diz que não manda tirar. O que é isso? É a falta de um direito internacional, que também é uma parte da filosofia. Então, quando nós vemos isso tudo, e o contraponto que é muitos dizerem, não vou estudar, não vou fazer faculdade, não adianta fazer faculdade. Aí tem uma questão mais ampla. A economia brasileira vem crescendo cada vez mais tempo em menos quantidade. O Brasil já chegou a crescer 12% ao ano. Né? Acho que a grande maioria não sabe porque é muito jovem. Nós sabemos porque nós vivemos isso, né? Que foi até apelidado de o milagre econômico, entre aspas. Depois esse milagre ruiu, e aí a economia agora não passa de 2, 2,5. Ora, se a economia não cresce, a produtividade não cresce, a educação técnica, tecnológica e da universidade não cresce proporcionalmente, o crescimento da economia é baixo. Se o crescimento da economia é baixo, os salários são baixos. Então, quanta gente nós vemos aqui na área central de Mogi, né, que tem um trabalho muito simples, mas muito importante,
que podia estar em outros setores das indústrias de ponta, das tecnologias de ponta, nas grandes empresas, e estão numa atividade muito simples, com salário muito simples, porque a produtividade é muito pequena e porque a economia não cresce como um todo. E por que não cresce como um todo se já cresceu a 12%? Porque essa é a pergunta que todos nós devíamos nos fazer. Uma economia que cresça a 12%, em 4, 5 anos, ela cresce quase 100%. Então, o que o senhor está querendo dizer é que a gente está atacando, entre aspas, o problema errado. O problema errado, o então, efeito. Não é que a graduação ou o acesso à universidade não surtiu o efeito que as pessoas esperavam. É que a economia brasileira não estava preparada para absorver e remunerar adequadamente esses profissionais, é isso? Só para dar um exemplo meu, eu comecei a trabalhar com 17 anos, então eu entrava nas fábricas com o título de office boy, porque era assim que era feito, né? Na minha carteira tá lá, office boy. Tá bom. Quando eu fiz 18 anos, que foi no auge do crescimento da economia, eu tive um reajuste de salário em maio, quando eu fiz 18 anos. Tive um reajuste em setembro e teve um reajuste em dezembro. Em um ano, eu tive 3 reajustes de salário. Quando nós conversamos isso, falamos com os alunos, ou mesmo nas conversas, alguém diz assim, cara, você é louco? Você trabalhava no Brasil? Trabalhava no Brasil. Aliás, trabalhava na Companhia Suzano, que estava num processo de expansão gigantesco e que toda a economia estava crescendo. Então, eu estava no colegial, quando fiz 18 anos, tive 3 reajustes de salário em um ano. Quer dizer, em um ano não, pensando em maio, né? São 7 meses. Aí, o que me motivou? Ora, se eu estou no colegial e tive 3 reajustes, estou trabalhando na Companhia Suzano, que hoje é a maior empresa do mundo em fabricação de celulose de fibra curta. Qual vai ser meu futuro? Convivia com os engenheiros, porque a fábrica estava em expansão, então nós tínhamos um departamento imenso só com engenheiro, inclusive com engenheiros que vieram do Chile, da Argentina, do Uruguai, na época da ditadura, né? Em cada país, eles vieram para cá, a Suzano precisava deles, e aí formou um quadro de engenheiros gigantescos. Então, qual era ver o meu futuro? É ver o meu futuro numa fábrica, e hoje ninguém pensa em fábrica, ninguém. Era ver o meu futuro terminar o colegial, e era ver o meu futuro dentro de uma universidade, e por sorte, pelas condições que estavam dadas, tanto o que foi a Universidade Brás Cubas, que agora é centro universitário, como a inauguração e os primeiros passos da UMC, a Universidade de Mogi das Cruzes, estavam iniciando suas atividades. E qual era a conversa na fábrica? Vamos fazer faculdade, ou faz na UBC, ou faz na UMC. Agora, o que tem por trás disso, que você captou perfeitamente? A economia estava crescendo como um todo. Hoje, nós praticamente zeramos o desemprego do ponto de vista técnico, embora tenha muita gente desempregada. Mas do ponto de vista técnico, a gente está quase a pleno emprego. Isso. Aí você olha e diz assim, a renda subiu? Muito pouco. A produtividade subiu? Muito pouco. As pessoas que terminaram as faculdades, os cursos superiores todos, estão nas empresas? Não. Então, o que está acontecendo? Era a minha pergunta. Agora sim, produtividade. Quando a gente fala na economia como um todo, e aí eu já tive a oportunidade de entrevistar alguns economistas que sempre tem essa relação entre economia e educação. Isso é intrínseco. E professores também sempre falam que nós temos uma baixa produtividade. Mas a graduação, a formação de profissionais a nível universitário não deveria suprir esta questão da produtividade? Pelo menos a gente não deveria ter dado um passo a mais em relação a isso? E parece que isso não vem acontecendo. Porque, assim, tivemos a década de ouro, que nós crescemos aí a 12%. Só que a realidade do mundo hoje acho que nenhum país cresce a isso. Não. Nem a China cresce mais a 12%. Pós-pandemia cresceu 5%, né, que é o país que mais, um dos países que mais cresce no mundo. Então, assim, nós não vamos mais chegar a 12%.
a nossa indústria começa a dar passos, a dar alguns sinais que vai voltar a ter relevância para a nossa economia. Vai demorar muito para a gente equiparar com o agro, por exemplo, né, que é o motor, ou com os serviços, que são os dois grandes motores da nossa economia, mas a indústria começa a caminhar. Mas mesmo assim a produtividade parece que não vem acompanhando isso. E o porquê? As pessoas estão escolhendo cursos errados, as pessoas estão escolhendo humanas, como eu escolhi, ao invés de escolher como eu também escolhi cursos técnicos, exato, né? É por isso? Porque, assim, falar em produtividade, para quem está na universidade agora, caramba, eu estou estudando, estou me aperfeiçoando, eu estou fazendo estágios, eu estou conversando com o professor, eu estou procurando fazer cursos para que eu consiga atingir esse patamar de produtividade que a economia exige de mim. Mas continuam dizendo que eu não consigo fazer isso? Então, assim, qual é a relação da produtividade? Né? A produtividade principalmente nas fábricas. Porque, na verdade, tirando a parte da alimentação in natura, que é o agronegócio in natura, tudo vem da produtividade. Né? Tudo vem e passa por uma fábrica. Antes, para montar um automóvel, levava um mês. Hoje, se montam 200 automóveis no dia. Uhum. Né? Aliás, não tem nem mercado. Então, muitos países aproveitaram sua fase, chamada fase de ouro, que a economia ia bem, a inflação estava baixa, abriu a universidade, junto com a universidade, abriu os cursos técnicos, como a Alemanha, o próprio Estados Unidos, o próprio Japão, e aí criou uma cultura de técnico e curso superior. Então, o técnico faz o dia a dia, né? Ele faz a montagem, e o engenheiro, o economista, o administrador, o psicólogo, né, trabalham no suporte. Nós viemos com isso e depois perdemos na crise dos anos 90 e na crise dos anos 2000. O desemprego que o Brasil teve, né, num passado recente, também desestimulou isso. Né? Nossa, meu pai é engenheiro, houve uma revisão em todas as empresas no mundo inteiro, com 2 autores que praticamente destruíram as estruturas empresariais, e meu pai é engenheiro e está desempregado. Isso no passado. Uhum. Então, por que eu também vou fazer engenharia? Aí virou na escola 0, no mercado 10. Aquele engenheiro que virou suco também foram grandes exponenciais para nos questionar. A indústria brasileira entrou em uma crise muito grande, tanto de investimento como de aceleração tecnológica. Uhum. Porque assim, vamos pensar a Fórmula 1, né? Faz a pré-corrida, aí tem o primeiro, acho que até o 10º. Quando dá a largada, o 10º pode passar todos e ser o primeiro, né? Que são casos raríssimos, que também aconteceu com o Brasil. Mas não necessariamente os 3 primeiros, os 5 primeiros vão perder sua posição. Então, o Brasil, que estava bem, né, no milagre econômico, entrou na crise da dívida externa, na crise do petróleo, depois veio todo o desgoverno, depois veio toda a inflação, depois veio a Constituinte, e aí parece que o país se aprumou. Quando ele se aprumou e olhou para os outros carros que estavam correndo na pista, Estados Unidos o primeiro, o segundo a Alemanha, o Japão, a Europa, quando nós olhamos em que lugar nós estamos? Estamos no 10º. E como é que a gente dá esse salto? Em alguns setores não dá mais. Não dá mais. Eu vou usar um exemplo clássico, quem quiser pode pesquisar, está tudo disponível, né? Quando eu entrei na Companhia Suzano, com 17 anos, as máquinas eram todas de engrenagem. Não sei se os jovens conhecem o que é um sistema de engrenagem, né? Como uma bicicleta, né? Tem o pedal com aquela catraca grande e a catraca pequena ali atrás. As máquinas eram aquilo. As engrenagens funcionavam e quando quebrava o dente, parava a máquina, tirava aquela engrenagem, punha outra e levava a outra correndo para a oficina. No auge da Companhia Suzano, em Suzano mesmo, as máquinas ficaram praticamente automáticas. Então precisava de gente altamente especializada e engenheiros.
Uhum. E aí você vê como também melhora e fica estranho um engenheiro trabalhando à noite. Engenheiros entravam às 10 da noite, 22 horas, e saíam às 6 da manhã. Então você fala, que coisa estranha, um engenheiro trabalhando à noite. Por quê? Porque ali, naquela fábrica, né, que estava, vamos supor, na corrida de Fórmula 1 em terceiro lugar, quase passando para o segundo, e depois passou mesmo, se conseguiu uma tecnologia de ponta, capital próprio, investimento, visão de mercado e não vamos negar, de sorte. Com tudo isso junto e com aquela equipe que hoje se chama de time, né? Os times, conseguiu pôr a Companhia Suzano em primeiro lugar. E hoje você tem uma empresa de altíssima tecnologia, com maquinários os mais modernos do mundo, produzindo, vendendo, inclusive para a China, que é o grande comprador, em áreas novas, em produtos novos, mas numa gestão que apontou para o futuro, que é tecnologia, gente para trabalhar, porque se não tiver gente não adianta ter tecnologia, e capital. Se o Brasil fosse a Companhia Suzano, e não é que lá não tinham problemas, não é dizer que era tudo perfeito, com os problemas que tinham. Hoje, o Brasil seria talvez o segundo ou terceiro país do mundo. Então, nós perdemos essa corrida por essa junção, né? Essa soma de problemas que não foram resolvendo. Uhum. Né? Então, a gestão da educação, da tecnologia, embora nós tivemos grandes ministros de ciência e tecnologia, grandes ministros, né? Com, assim, a dissociação, a distância entre o capital privado, como é a Companhia Suzano, pegando exemplo, o governo, o Estado e as universidades, onde isso não casou, nós tivemos baixas produtividades, pequenas empresas trabalhando, empregando 1 milhão de pessoas, e quando você pega e vê a produção de 2025, é muito parecida com a de 2010. Ou seja, 15, 20 anos e aquela microempresa, inclusive muitas vezes familiar, com 10, 15 funcionários, e não é porque são poucos funcionários, não conseguiu se engatar e fazer como uma locomotiva. A primeira é a Companhia Suzano, a segunda é uma companhia menor, mas o último vagão que está junto, que está engatado, é uma microempresa familiar, ou de 20, 50, 100 funcionários, mas que está na ponta da tecnologia. Então nós perdemos a cadeia da tecnologia. Aí você tem uma empresa de alto potencial, exportadora, vende para o mundo inteiro, descobre coisas, e você tem o último vagão usando, por exemplo, o fogão a lenha. O quanto que esse obscurantismo que tomou conta de parcela importante da sociedade mundial, o quanto que o ataque à ciência e à pesquisa e ao conhecimento de uma forma geral prejudicou a imagem que as pessoas têm da universidade. Na sua resposta anterior, você falou sobre a vacina. Essa, a gente está vendo as consequências e fica mais óbvio depois para as pessoas como um todo. Mas eu falo de outros aspectos que às vezes não estão tão claros para a gente que não vive o dia a dia de sala de aula. O quanto que o ataque à ciência, o ataque ao conhecimento afetou o dia a dia das pessoas, dos alunos, dos professores e da produção científica brasileira. É verdade. Depois da pandemia, nós sentimos uma mudança radical no alunado, né? Nós sentimos também mudança nos professores e na condução da educação. Tem um ditado muito simples, muito consensual, que diz assim, nem 8 nem 80. Então, tem hora que a sociedade está no 8, então vem as crises, e as crises vão se superpondo, não são necessariamente ruins. Tem hora que a sociedade vai para o 80
E aí, vamos supor, todo mundo tem que fazer universidade, senão não pode nem no campo de futebol torcer para o seu time domingo, né? Então, cara, nem o 80 aqui é importante, nem o 8 é importante. É preciso achar a média, né? A média. Como a sociedade brasileira encarava o ensino. O ensino desde o básico, né? Eu que estudei no grupo escolar, né? Professora Maria Isabel Santos Melo, que era uma casa. Eu estudei 2 anos do primário numa casa que tinha 4 quartos, cada quarto era uma turma, né? Acho que muita gente lembra disso, os pais, os avós lembram disso. Não tinha infraestrutura, não tinha elevador, não tinha nada, só tinha a lousa, a professora, a diretora e uma pessoa na secretaria, como nós conhecemos hoje, né? Então, se perdeu esse passo de achar que o processo da educação e a educação superior nos dá um nível superior de pensamento, de raciocínio, de método, que é o grande problema hoje. Lê qualquer coisa. Tá bom, o que você leu? Ah, eu li isso. Tá bom, mas isso tem que sentido? Ah, eu não sei. Ué, mas como não sabe o sentido que leu, se leu em português? Então, nós estamos percebendo hoje, principalmente depois da pandemia, que o método, né, a metodologia, cuja essência está no mundo superior, a falta dela leva, inclusive, a disparar as fake news por tudo quanto é lugar. E a receber as fake news e ler aquilo, por exemplo, não tome vacina, a vacina não vai melhorar a sua vida. Esse exemplo, né? Não use carro com etanol. O etanol é a mesma coisa que a gasolina. Se a gasolina tem tantos por cento de etanol, ela já está poluindo menos. Vamos rodar à vontade. Gente, não é isso. A universidade, o ensino superior, as faculdades, com o método e a metodologia, nos ensina a ser críticos sem sermos chatos, que é uma diferença imensa, né? É ser crítico, é perguntar, mas é verdade? Então, o outro tem que me dizer, é verdade, porque tem um método. Uhum. Quando a sociedade perde esse conceito e vai numa onda, não é? Que ela não tem certeza por onde ela está andando, então qualquer notícia passa a ser verdadeira, nem a notícia, né? Qualquer postagem passa a ser verdadeira, aquilo é reproduzido e as condições também ao lado da pessoa e aonde ela vive também podem até justificar isso. Mas se não lembrar que na economia nós temos ciclos, né? Nós temos ciclos de baixo crescimento, como nós estamos vivendo, nós temos ciclos de alto crescimento e que vão demandar para o mercado de trabalho pessoas com alta qualificação. Nós podemos entender em 1 ano, 2 anos ou 3 anos, não vou estudar, vou fazer qualquer coisa. Essa qualquer coisa vai me levar ao quê? A nada. Eu vou sobreviver 3, 5 anos, depois não consigo mais fazer essa atividade, não tenho onde trabalhar, nem tanto por ser empregado, mas também por ser empreendedor, né? E aqui vai um parênteses. Empreendedor não é aquela pessoa que tem um fundo de garantia, saiu às vezes de uma empresa, e isso é muito verdadeiro, as estatísticas mostram isso, e eu vou abrir uma lojinha na garagem de casa, né? A palavra empreendedor vem daquele que empreende para atender uma necessidade da sociedade que ninguém preencheu. Não é para ser mais um. Então, o que é que nós temos de dados? 90% desses empreendedores que são mais um vão à falência nos 2 primeiros anos. Uhum. E por que fazer isso? Porque não tem a qualificação, não tem o método e a metodologia para poder montar um negócio. Porque tem alunos nossos que estão 1 ano e meio de curso, 2 anos de curso, e nos dizem isso, inclusive fazem os trabalhos da faculdade. Professor, estou abrindo um negócio. O quê? Né? Conversa nossa. O que você está abrindo? Tal negócio. Nossa, mas você novinho? Como? Não, o que eu já estudei aqui já me dá base. Ou, como um caso que
Fui muito acompanhado. Professor, meu pai tem uma pizzaria e nós estamos indo à falência. E por que está indo à falência? Professor, meu pai não tem nada de controle, nada de gestão. A pizzaria deu sorte durante um tempo, agora veio a concorrência, os concorrentes, e nós estamos quebrando. Ué, então vamos arrumar, não é? Vamos arrumar a pizzaria. No final de 2 anos, o que aconteceu com esse caso? Arrumou a padaria do pai, não vendeu e abriu outra. Onde? Dentro da faculdade. Quer dizer, estudando marketing, estudando finanças, estudando fluxo de caixa, estudando o comportamento do consumidor. Depois padronizou a pizza, porque a pizza era toda manual, né? Um punhado, um punhado, um punhado. Não faltava, no outro sobrava. No que sobrava, né, o cara ligava e dizia, olha, nossa, que pizza maravilhosa. No que faltava, punha nas redes sociais. Então, uma turma adorava aquela pizzaria e outra odiava. Na média, a pizzaria estava caindo. Então, um professor de gestão e de processos, né, junto com a filha do dono dessa pizzaria, conseguiu organizar a pizzaria do pai e conseguiu também abrir uma pizzaria. Quando ela se formou, ela abriu uma pizzaria. Não só isso, mas a capacidade de ver o mundo, de refletir as tendências, de ver a política internacional, de ver, por exemplo, o que aconteceu na Argentina domingo, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos. No Japão, pela primeira vez na história, uma mulher é primeira-ministra. Não é? Então, entender esse mundo global que nós vivemos, ver aonde está, né? Ou o seu negócio, ou a empresa em que trabalha, e pensar, né? Alinhar um pensamento de onde, seja a empresa, seja o próprio negócio, seja o que a pessoa quer, vai levá-la, mas não até 25 anos, até 35, a vida que nós temos. Claro que cada um muda, né? Eu trabalhei em fábrica, hoje eu estou no ensino. E como é que eu vim para o ensino? Vim, né? Coisas que vão acontecendo. Agora, o que eu tenho? Eu tenho curso superior. Então, pude sair da fábrica e pude vir para o ensino. Quando teve o boom do acesso à universidade, muitas pessoas foram os primeiros das suas famílias a atingirem essa conquista, esse marco importante para a sua história e para a história da sociedade brasileira como um todo. Tendo em vista que muitas dessas pessoas, e aí voltando ao início da nossa conversa, por questão das demandas de mercado, pelo baixo crescimento da indústria, às vezes por uma escolha errada de curso, não foram absorvidas pelo mercado e acabaram se decepcionando, e etc, etc. Tudo isso que a gente já conversou até aqui. Só a graduação hoje, em 2025, é suficiente para que essas famílias e essas pessoas que concluem o ensino superior tenham esse salto de qualidade de vida? Ou hoje, pelas demandas do mercado, pela necessidade do aumento de produtividade que você citou, pelos avanços tecnológicos, que mesmo que o Brasil ainda esteja um pouco atrás em relação a outros, ou bastante atrás em relação a outros países, mas esses avanços ainda existem, só a graduação é suficiente ou já temos que pensar numa formação ou na necessidade, quase obrigação, de que esse aluno busque um após, busque algum tipo de especialização depois desses anos iniciais de ensino superior? Excelente, excelente pergunta. Então, o primeiro da família que se formou, e aí é uma coisa verdadeira, é uma coisa muito bonita, por sinal, né? Depois que vieram as máquinas de Xerox, né? Eles colocavam o diploma na parede, né? Assim, e toda semana ia lá e passava uma flanela em cima, né? E aí, com o tempo, e isso não é maldade, isso é verdade, o diploma ficava bem amarelinho. Aí chegava numa casa, você olhava, né? Aquele sofá, aquela reunião em família, tinha bolo, tinha chá, tinha café. Aí você olhava, nossa, alguém daqui fez faculdade. Aí o diploma estava amarelinho, amarelinho, né? Hoje, né, o que nós sabemos é, não se para de estudar nunca mais. Primeiro, não se para de aprender. Os próprios celulares mostraram isso, né? Pessoas muito simples, no trem, por exemplo,
elas dominam o celular. Às vezes eu olho e digo, olha, professor de uso de celular. Pode não entender, mas de uso ela domina, inclusive me domina, né? Uhum. Quantas vezes eu corro lá na faculdade e peço socorro de coisas que eu não domino. Então, hoje, né, o aprender e o apreender são constantes em todas as áreas. Não tem uma área que não. Segundo, nós temos a aprendizagem formal, aquela que organiza o pensamento e aquela que traz um método. Se não tem método, então não é ensino e nem é ensino superior, né? Só para falar, qualquer um fala, né? Qualquer lugar fala. Então, essa aprendizagem que é minha e também é minha necessidade. A aprendizagem sequencial, formal, né? Toda estruturada. Ah, mas é muito chato o capítulo 1, depois vem o 2, depois vem o 2.1. Senhor, senhora, é assim que funciona a ciência. A ciência é como uma escada. Não sobe a cada degrau? Isso, então, é a mesma coisa. Então, hoje você aprende o conceito, amanhã você aprende o que é inflação, depois você aprende os tipos de inflação, depois você aprende como uma empresa pode conviver com uma inflação que é um dos maiores aprendizados que o Brasil tem, né, no tempo da inflação de quase 1000%, de mais de 2000% ao ano, e nós sobrevivemos e sobrevivemos. Depois veio o plano real, nós aprendemos a conviver com o plano real. Então, são degraus, são degraus. Não tem como fazer um ensino sem esse degrau, porque a inflação está ligada à moeda. Inflação e moeda estão ligadas ao Estado, depois que o Estado passou a emitir moeda. Inflação, moeda e Estado estão ligados ao mercado. O mercado toma decisões que ninguém sabe o que está fazendo agora, exatamente nesse minuto, o mercado. Nem o que ele está pensando, nem o que ele está fazendo. Então, como é que eu vou aplicar um processo de mudança na educação, como o EAD, né? Uhum. Que aonde ele existe, e ele existe com qualidade, supriu lacunas que são enormes na sociedade. Quantas pessoas hoje, né, estão formadas nos cursos de EAD de altíssima qualidade? Porque os ruins, o mercado vai acabar com eles e o Ministério da Educação também vai fechá-los. Então, olha que coisa interessante. Eu preciso dar passos. Ninguém nasceu com 50 anos de idade, não é? Tem 18, 19. Assim como a nossa vida cronológica tem os passos, e cada 5 anos, 10 anos, nós temos uma estrutura, o ensino também é assim. O que talvez o aluno esteja querendo hoje? Ele quer abrir como celular, ver uma notícia, ler 2 linhas e dizer, pronto, já sei. Não é assim que faz o conhecimento, né? O conhecimento tem causas, tem consequências, tem processos, tem dinâmicas, tem planejamento, que é um verbo que o Brasil teve de 1930, 35 até 1980, depois destruiu esse verbo e agora está retomando esse verbo até por função de condições externas. Uhum. Porque o planejamento no Brasil foi destruído em alguns setores. Você citou o agronegócio, né? O grande papel do Estado no agronegócios, na área da pesquisa, da ciência, da tecnologia, de sementes, de estudos da terra, é um dos maiores do mundo. E engraçado, quando se reclama tanto do Estado, é que isso foi feito pelo Estado com dinheiro da sociedade. Então, não pode tirar o Estado desse complexo, ou como se diz hoje, uma palavreado chique, né? Desse ecossistema tecnológico. A Embraer, né? Aqui do nosso lado, em São José dos Campos, ninguém pode negar que é um dos eventos mais importantes de tecnologia no mundo e que também é patrocinado e coparticipado pelo Estado. Então, Estado, iniciativa privada e o sistema educacional, desde o prezinho até a universidade, e a pergunta que você fez, todos os cursos que nós fazemos depois da faculdade,
né? Ou como nós dizemos, depois da graduação, esses vão ser intermináveis. Tem amigos nossos, uns 70, 75 anos de idade, professor, fazendo curso de 1 ano e meio, curso de 1 ano, estudando no exterior pela internet, isso é uma coisa maravilhosa, né? Visitando países. Nossa, eu expliquei durante 10 anos essa teoria não funciona mais. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, se você, qualquer um de nós, for em um lugar e tiver uma parede lotada de diploma, aquilo sim é o mundo moderno. Uhum. O mundo moderno não é aquele diploma, com todo respeito, né? Amarelinho, já que o papel está bem amarelinho, alguns estão até puídos, né, como se diz, e que o sujeito vai lá e passa flanela. Né? Então, o mundo de hoje é o mundo da educação, da formação e do conhecimento. Ninguém vai chamar a Alexia para entrar numa conversa porque o sujeito não tem o que conversar. Acho que essa é uma brincadeira legal. Professor, para a gente encerrar, eu queria que você explicasse para as pessoas o que acontece para além da sala de aula quando a gente está falando em graduação. O tal do tripé do ensino superior, né? Que é a pesquisa, que é a extensão e o ensino propriamente dito. Porque às vezes o aluno, ou a pessoa que está iniciando a sua graduação, ou está fazendo vestibular, ou está pensando em seguir determinada carreira, acha que a atuação dele e o impacto dele para a comunidade em volta é restrito só a consumir o salgado na hora do intervalo, né? Ou pegar o transporte que vai levar do metrô para a universidade. Fala um pouquinho sobre isso para a gente encerrar a nossa conversa, para as pessoas entenderem o impacto que elas podem ter na comunidade, em volta na sociedade como um todo, desde o primeiro semestre de sala de aula na universidade e na faculdade. O primeiro semestre de qualquer curso é aquela novidade, né? De um lado é a novidade, de um lado nós podemos dizer que até um certo medo, né? O professor entra, nossa, um professor de faculdade, ele se apresenta, vamos supor que ele seja um doutor, né? Aí ele diz, eu fiz doutorado na USP, aqui na UMC, eu fiz doutorado na PUC, como eu fiz, né? E eu venho, né, de um ensino público, como eu fiz também, eu estudei numa escola do primário 2 anos, que era uma casa, né? E hoje eu estou aqui, estou na universidade, e aí nós olhamos, meu Deus, o que é isso, né? Eu estou na universidade. Aí, passada essa primeira transição, né, começam as aulas, né, muito conteúdo, muita leitura, começam os trabalhos, e é uma vivência que é, assim, fundamental. Ninguém faz nada sozinho, não tem no mundo quem faça, né? Ontem nós pegamos um avião, quanta gente trabalhou há 2000 anos ontem para aquele avião subir, graças a Deus foi tudo bem, para que ele ficasse lá no ar, para que ele aterrissasse e os freios funcionassem, para que todo mundo viesse para casa no outro transporte, né? Para que dormisse, para que morássemos nos prédios. Você não sabe quanta gente pensou na humanidade e contribuiu para que isso tudo fosse verdade. E tudo isso tem a ciência dentro. O avião não freia porque ele quer, porque o piloto fala para ele, ó, cara, eu vou descer aqui em Guarulhos, você vai frear, tem 1 quilômetro, se você não frear, a gente se esborracha, né? E vamos, uma brincadeira terrível, e mata todo mundo aqui dentro. O avião só freia, cara, porque tem ciência ali. Tem tecnologia, tem técnica, tem cálculo, tem materiais. Então, essa é uma parte. As aulas acontecem, né, pela transmissão, os professores dão atividades para ler, os professores passam trabalhos pelos computadores, os professores indicam filmes. O aluno falou para mim, professor, tem um professor que indicou 2 filmes, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, você está estudando na faculdade, você sabe o que é um filme? Aí passou um tempo, eu encontrei com ele e falei, vem cá, o que você achou dos filmes? Professor, mudou minha vida. E isso, cara, né? O engenheiro não é só para fazer conta, né? Assim como o economista, o sociólogo, o psicólogo, o comunicador, como vocês, não é só para escrever comunicação, não é? Eles também têm relações na sociedade.
E aí passa para o segundo ano, assim, para ser rápido, né? Passa para o segundo ano, o nível aumenta, os professores mudam, você sente a diferença. E quando chega no terceiro, para quem tem curso de 3 ou curso de 4 anos, você vê que o aluno já começa a estudar por conta, que é um grande papel da faculdade. O que você está fazendo? Estou lendo. Aí alguns brincam, né? Tá lendo? Cara, você tá bem de saúde? Às vezes põe até a mão na testa, né? Por quê? Porque a leitura diminuiu. Não em todos os sentidos, mas diminuiu. Então, é isso. O primeiro ano, o primeiro semestre, é aquele impacto, muda o ensino, muda o jeito de ensinar. Tem gente que usa sala invertida. Hoje você é a favor, amanhã você é contra. Fazem grandes debates na faculdade. Trabalho em grupos, apresentações, defender ponto de vista. Como combate a inflação? Né? Cada economista, como eu sou economista, tem uma ideia. E aí você põe 10 economistas numa sala, tem 10 ideias. Então vamos debater. Porque todas elas podem destruir ou podem fazer crescer. Né? É uma questão da opção que nós chamamos de opção política. Esse é o ensino. A pesquisa é basicamente assim. Um professor que é doutor, ele convida um grupo de alunos, levanta um problema de pesquisa, que é uma das coisas mais importantes da faculdade, e diz: quem quer fazer essa pesquisa comigo? Pode ser melhorar a pizzaria, que é uma grande pesquisa, por sinal, porque senão a família ia fechar, no limite eles iam morrer de fome, ou pode estar trabalhando na Companhia Suzano e dizer: nós queremos estudar o eucalipto. Afinal de contas, o que é o eucalipto? Que não é nem nacional, né? Que é uma planta que veio de fora. Ou queremos estudar o café, ou queremos fazer uma vacina mais rápida, mais eficiente, menos agressiva, ou uma cirurgia. Então, os professores, principalmente os doutores, nos vários cursos, convidam alunos, os alunos vão, e dependendo da faculdade, ela pode ser muito bem estruturada, abre um programa de iniciação científica e fica um ano. O professor, doutor, às vezes os mestres também vêm junto, e um grupo de alunos fazendo uma pesquisa sobre como melhorar o trânsito em Mogi das Cruzes, nesse centro velho, né, que as ruas são pequenas, são estreitas, e além de tudo tem um poste no meio da calçada. Né? Ou como revitalizar o centro da cidade, que está bastante deteriorado. Então o pessoal de arquitetura e urbanismo vai lá, fica a semana toda, um ano, fazendo as pesquisas, vendo modelos de transporte, onde as pessoas param, as pessoas comem na rua, tem carrinho de pipoca. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso nós chamamos de pesquisa. E tem a extensão, que é um convite que a faculdade faz, ou a universidade, chama a comunidade e diz: olha, nós fizemos um levantamento, vamos supor, na área da saúde. A vacina diminuiu. Então nós fizemos um programa para incentivar as crianças a pedirem para os seus pais: pai, eu preciso ser vacinado. Mãe, tem o meu cartão de vacina? Então nós vamos dizer para vocês como é que nós fizemos isso com seus filhos. E aí mostra, por exemplo, para os pais, um programa que foi feito numa escola e como as crianças entenderam que a vacina é importante para a vida delas e estão pedindo para os pais para que eles sejam vacinados. Isso nós chamamos de extensão. Quer dizer, estende, mesmo assim, o verbo estender, o conhecimento da faculdade ou da universidade, daquele curso, nutrição. Nós fizemos uma pesquisa, eu participei, embora não seja nutricionista, né? Eu participei como economista de uma pesquisa sobre alimentação vegana e alimentação dita normal. Nós medimos os dois pratos pelo lado financeiro e a nutricionista mediu os dois pratos pelo lado nutricional. Fizemos essa pesquisa e ela pode ser apresentada em qualquer lugar. Como pode uma família ou alguém individual se alimentar da melhor forma possível, né? Tendo mais nutrientes, melhorando sua saúde, do que comer, como se diz na gíria, com todo respeito, né? Tranqueira, que a gente fala, né? Vou comer uma tranqueirinha, né?
Então, esse é um trabalho que foi apresentado num projeto de iniciação científica para a comunidade. Não é, ninguém vai ficar morrendo de fome, ninguém vai deixar de comer o que come, né? Dosar a alimentação ao longo do dia, ao longo da semana, e no final da semana ter um resultado. Isso a universidade faz, a faculdade faz, e apresenta para a comunidade aceita isso e pode fazer um programa para melhorar a alimentação. Então isso chama extensão, que é obrigatório agora em todos os cursos superiores, todos os cursos têm que ter esse complemento, que é a ligação da faculdade com a comunidade, de preferência, inclusive, com a comunidade que está em volta da faculdade, né? Para poder atingir aquele público, melhorar a vida, melhorar as condições, o que for melhorar a saúde, né? Melhorar a alimentação, como esse exemplo que eu dei, que eu não sou nutricionista, mas participei desse projeto. Muitos projetos são feitos com vários professores de áreas, né? Uhum. Então, a nutrição, os alunos também me chamaram, eu falei, mas eu não sou nutricionista. Professor, vamos fazer a conta? Quanto custa um prato de alimento vegano, uma alimentação vegana durante um mês, de uma alimentação que nós chamamos de normal, entra no restaurante, come e tal? Eu falei, vamos, né? Aí montamos esse projeto com a professora e levou um ano e nós vimos que a alimentação vegana é muito melhor, embora necessariamente não seja tão mais cara do que a alimentação normal, mas é mais saudável. Professor, eu sei que o senhor tem horário, tem aula daqui a pouco. Eu quero agradecer demais que o senhor tenha vindo aqui para falar sobre esse tema. Eu espero que o senhor volte em breve para a gente continuar falando sobre isso. Tem um monte de coisa que eu não te perguntei. Tenho certeza que tem um monte de dúvida do pessoal que vai acompanhar a nossa conversa, que a gente não conseguiu esclarecer aqui. Então, espero que o senhor volte em breve para a gente conversar mais sobre isso. Eu agradeço muito o convite, estou à disposição, hoje numa certa correria, mas estamos à disposição, e o que eu vou dizer é isso que move a minha vida, né? Morei na periferia, estudei nessa escola que eram 4 quartos, depois passamos para uma escola nova, bonita, toda arrumada, fiz todo o ensino até o colegial no estado, né? Estudei no estado, não nego isso, professores excelentes, maravilhosos, consegui entrar na universidade, né? Fiz a Universidade de Mogi das Cruzes, depois fui dar aula na Universidade de Brás Cubas, depois entrei também na UMC, como nós chamamos, né? Estava trabalhando na Companhia Suzano, consegui fazer o mestrado, consegui fazer o doutorado, né? E hoje estou na atividade acadêmica, e é um mundo, é um universo, todo dia você levantar e pensar, né? Quais são os assuntos de hoje, como o mundo está, o que os alunos estão entendendo, o que esse país precisa, né? Que é um país maravilhoso, tem tudo, o turismo é uma coisa espetacular, né? Junto com a indústria, junto com o agronegócio, toda a cultura que o Brasil tem. Sem estudo, isso aqui não vai para frente. Nem eu estaria aqui hoje se eu não tivesse todo esse esforço, porque estudar também é esforço. E felizmente estou aqui, agradeço aos professores, né? Esses grandes empresários aqui de Mogi que montaram essas faculdades, né? A vocês também que estão nos convidando, e na próxima oportunidade estaremos aqui. Muito obrigado. É isso, não poderia encerrar de uma forma melhor. Obrigado, professor. Para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a parceria, a paciência de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Convido a todos para interagirem de alguma forma com esse conteúdo. Se tiverem dúvidas, mande para a gente manda para o professor Francisco, tenho certeza que ele vai responder da melhor forma possível. Muito obrigado de coração pelo apoio, eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.